Meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor, estamos aqui em mais uma oportunidade de falarmos sobre a Escola Bíblica Dominical, as lições da CPAD. Estamos no segundo trimestre de 2025. Nesta feita, estamos falando sobre a carta ou sobre o Evangelho de João, né? Alguns falam carta de João, tratando-se de um prenúncio da primeira, segunda e terceira carta, ou seja, como se fosse uma carta pré-anúncio, né? Que ele estaria colocando, uma vez que o Evangelho de João não é um evangelho sinóptico, né? Ele é diferente dos outros três, Mateus, Marcos, Lucas, né? Que são sim um evangelho sinóptico, ou seja, eles estão interligados de uma forma mais completa. E João lhe dá características diferentes. Por isso que algumas pessoas chamam de carta também ao evangelho. Isso não muda muito a nossa característica da aula de hoje. O mais importante é entendermos que a lição de hoje, o verbo que se fez carne, que é a base da nossa revista, a primeira lição ela falou justamente sobre esta questão do verbo que se tornou carne. A segunda lição, a segunda aula, falou do novo nascimento. E a terceira, que é a de agora, que é essa domingo dia 20, hoje essa videoaula está sendo gravada aqui para vocês na quinta-feira. Então, domingo, dia 20, vai falar sobre a verdadeira adoração. Isso é muito importante, é muito salutar. Uma vez que eu tenho a verdadeira adoração, isso significa que eu tenho uma falsa adoração. Quem já me acompanha, eu fiz todo trimestre, todo início de trimestre, eu subdivido as lições. A CPAD ela traz 13 lições e eu gosto de dividir em 3 a 4 blocos de assuntos. Eu já fiz isso de outras lições e também fiz dessa. E eu queria muito falar sobre essa introdução dessa aula. Na verdade é uma dica, né? São dicas que eu vou passar aqui bem rápidas, que vão nortear você, professor ou superintendente, a seguir uma linha de construção com base no que você tem aí na sua igreja, ok? O que você tem aí. Então, de modo geral, isso é muito importante que você sempre siga essa linha. Por mais que você busque subsídio teológico ou conceitos dentro de uma visão ampla, é importante você entender que nada substitui a visão da sua liderança e da sua igreja. A CPAD hoje, quando ela cria uma revista, um currículo, né, o que ela faz é de uma forma generalizada. Hoje somos sabedores que a CPAD ela leva esse material para outros países. A bem saber, o continente da África, você tem o continente europeu, né? Eu vou dar aqui um exemplo, né? Você tem a própria, aqui, vem a memória, Portugal. Portugal ele tem uma influência muito grande, né? Do ensino da CPAD. Além disso, você tem Angola. Então, assim, é muito importante entender isso, que hoje o autor da revista, ou os autores da revista, que é um bloco de pessoas, né, que fazem essa pesquisa, elaboração dos temas e criam uma temática, um conceito, ele não faz só para a Assembleia de Deus. Faz isso para quem quiser comprar essa literatura. Então, existem alguns temas que a revista ela vai ser superficial. Aí compete você abranger uma profundidade de acordo com as necessidades lá da sua igreja. Isso entra sistema litúrgico, entra um conceito cultural,
Isso vai entrar também na liturgia, na visão dentro estatutária da tua igreja. Tudo isso vai esbarrar na construção da sua aula, ok? Então, a verdadeira adoração, eu já disse para você, a palavra-chave é adoração. Essa é a palavra-chave da lição. Se há uma adoração verdadeira, significa que existe uma adoração falsa. Eu separei cinco conceitos dentro da adoração genuína, e eu vou colocar isso aqui a par depois, na descrição aí do vídeo. Mas precisamos entender que é o seguinte: Abacuque, quando fala de adoração, a primeira coisa que ele faz é reconhecer a sua pequenez e a grandiosidade de Deus. Isso vai gerar um temor nele. Gerando um temor, agora ele vai entender uma dependência, uma necessidade de se reconectar com o Senhor e com a vontade de Deus. Mas para isso ele precisa confessar o seu pecado e o pecado da nação, do povo. E ele se inclui isso. Ele diz: nós pecamos, nós erramos. Uma vez que ele se arrepende, vem o quebrantamento na alma, vem a lágrima, o choro. O temor e o tremor são duas coisas que vêm junto. E depois, uma vez tendo o tremor e o temor, vem a necessidade de se buscar no Senhor uma restauração, uma reconectação, reconectar-se. E isso vai vir a partir do momento em que se reconhece a necessidade de ser cheio. E esse conjunto dessas cinco coisas levam a uma adoração genuína, verdadeira. Ao contrário da falsa adoração, que ela é uma imitação, é uma cópia. Hoje usa-se muito o termo fake. É a adoração que não alcança o coração de Deus, é uma adoração que é rejeitada por Deus porque não envolve o Espírito Santo. É algo metódico, é algo encenado, é algo que simplesmente vai levar ao ouvinte a uma emoção temporária, e não uma emoção contínua, que gera uma manutenção. Porque se falar somente da questão da emoção, mas a emoção faz parte do nosso culto, da nossa liturgia. A questão é a fonte dessa emoção. Se ela é uma emoção simplesmente provocada por um tempo, algo transitório, algo que é simplesmente manipulado por um regime litúrgico com base na neurociência, com base no coach, com base nas inteligências emocionais, ou se é algo que vai ser gerado pela intimidade e pelo tocar do Espírito Santo e vai precisar de uma manutenção, onde vai te dar cada vez mais sede, de mergulhar cada vez mais profundo nessa intimidade através da adoração a Deus por meio do Espírito Santo e por meio da palavra. Então essa é uma introdução, já está chegando aqui a 9 minutos e não quero passar de 10 minutos. Então eu quero deixar essa introdução para que você, superintendente, você, professor, possa estar pensando nela. Eu gosto muito de lembrar do pastor Antônio Gilberto. Ele era alguém que tinha um cuidado muito grande pela palavra e eu sou amante de todo o ensino dele. Então, com base nisso, precisamos entender que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Mas eu preciso fazer uma triagem, principalmente nesse mundo que vivemos hoje, de facilidade de acesso à inteligência artificial. Eu tenho um estudo que fala, estou montando um estudo que fala, na verdade, sobre inteligência artificial e a liturgia em nossos cultos. Que Deus te abençoe. Se precisar de algum contato, é só falar com a gente. 21987716310. Bom? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Fique na paz e um excelente domingo, uma excelente aula e um excelente trimestre para você, em nome de Jesus. Fique na paz.